Agora, meu caro, uma coisa que é muito importante as pessoas entenderem. O Vasco, é porque as pessoas, talvez, ou alguns não têm memória, outros entendem que a história não é dessa maneira. Você pode montar o time que for. Pode montar um time ótimo, pode montar um time. Se você não tiver força institucional, força na federação, na CBF, na Conmebol, até mesmo na FIFA, dependendo da situação. Se você não tiver confiança por parte dos atletas e esses atletas não sentirem de quem gere, não é da torcida, é de quem gere a devida confiança. A torcida ela apoia, ela grita, mas a devida confiança para as coisas acontecerem, você saber que aquela pessoa ali está, ou aquela estrutura ali está, você não anda. Não anda. Você tem de investir nisso. Eu não vejo nenhum tipo de movimento nesse sentido. O Carlos Brasil voltou para a base, ficou o Paulo Brax, e você não tem vascaíno ali. Você imagina, o time entra para representar o Vasco, o estádio é do Vasco, e você não tem vascaíno ali. Você não tem ninguém que, de fato, tenha um espírito. Olha, então, eles entram dentro de uma lógica de que, olha, realmente, nós somos profissionais, nós temos que fazer um trabalho, mas o jogador de futebol, ele pode jogar. De Noel conheceu muitos jogadores e atuou. O jogador de futebol ele pode jogar 60% do que ele pode, 70% do que ele pode, 80%, 90%, 50% e 110%, dependendo da situação. E se você não tem essa sensibilidade, você acaba fazendo com que esses jogadores fiquem num nível que não vão chegar àquilo que a torcida almeja. Então, isso é de suma importância. Ah, mas todos são profissionais. Não tem dúvida que todos são profissionais. Todos são profissionais desde 1933. Que em 1933 os atletas foi implantado definitivamente o profissionalismo no futebol do Rio de Janeiro. Entre você ser profissional, ter suas obrigações e aquele algo a mais, e aquilo chamar a atenção, eu cansei de ver títulos que o Vasco conquistou, ou que os buscou com afinco, baseado numa série de alicerces que existiam fora de campo. Não é de uma pessoa, não, de toda uma estrutura. Então você... E não é que você vai ganhar todos, mas você vai brigar por eles se você tiver isso na cabeça. Então, isso me preocupa muito. Você hoje tem um Vasco sem vascaínos. Os vascaínos eles servem como para limpar, para comprar o cloro da piscina, para falar sobre, para jogar gamão, para ficar na arquibancada torcendo, porque os vascaínos não têm competência. Então você traz um senhor que é Flamengo, um gerente de futebol que é Atlético Mineiro, um coordenador da base que é Flamengo, o outro que é assim que você está fazendo. Você não tem ninguém do Vasco ali no meio. Nem para ser minoria. E aí, você fica na mão dessas pessoas. Ah, mas a torcida vai cobrar. E daí? Ela vai cobrar e eles vão fazer as coisas baseado no que eles acham. Ah, mas eles fizeram o curso não sei da onde. Tá bom. Só que você tem ali um histórico de clube. Quem não é, não sente. Quem não é, não sabe. Quem não é, não entende o que é o Vasco. E não adianta querer fazer outro Vasco. Essa história de outro Vasco, novo Vasco, é exatamente aquilo que o Move quis fazer em 2008. Mas nós chegamos aqui, vamos mudar tudo. Deu em água. Caiu para a segunda divisão. Porque você tem toda uma estrutura. Então, o Vasco, para manter a estrutura de base, ele tem de buscar gente dentro da base que tenha todo esse carinho, esse amor, essa paixão pelo Vasco. Se são coordenados já por um cara que é Flamengo, já é um problema. Ah, mas tá dando certo até agora. Sim, mas você teve muitos jogadores que já estavam no caminho, no trajeto. Ah, mas ele é um bom profissional. Pode ser um bom profissional. Não tem dúvida, mas
Quem é que traz aquela relação do Vasco, do atleta com o Vasco? Não tem mais esportes olímpicos, chamados esportes amadores, hoje conhecido como olímpicos. Então você não forma crianças ali, vascaínas. Isso é um outro problema. Os dirigentes vascaínos, eles ficam fora dessa discussão. Eu até vi que tem um grupo desse, acho que é o Grupo Amarelo, essas bobagens sempre vem do Grupo Amarelo. Nós temos que fazer uma vice-presidência de relação com a SAF, de um vice-presidente para se relacionar com a SAF. Tem que ter o cargo, porque senão eles têm na cabeça que os caras vão fazer e ninguém vai falar nada aqui. Aí cria um cargo para ver se tem. Então, a história é a seguinte: se você tem que criar um cargo para isso, você está partindo do pressuposto que os caras estão lá e fazem o que quiserem. Que aí você tem que criar um cargo. Se bem que você está criando um cargo para cá, para a associação. Isso não quer dizer que a SAF vai achar que esse cargo tem algum valor. Se você vai por esse caminho de ter que criar alguma coisa para dizer que tem que haver diálogo, é porque você não parte da premissa de que o diálogo é fundamental. Porque hoje existe uma história do Vasco que está no passado e um Vasco feito agora por terceiros que vão conduzi-lo da maneira que acharem adequado para colocá-lo no lugar que acharem adequado, pouco interessando o que A, B, C ou 15 milhões de vascaínos pensem. Porque o objetivo ali é lucro. Então, nós estamos vivenciando uma questão que, muito para além de você ter dinheiro para contratar, muito para além de você saber que pelo menos durante um período de 1, 2, 3 anos você vai ter a possibilidade de ter o salário em dia, até o momento que ainda houver investimento, você tem uma situação nesse período todo que pode andar, pode não andar, dependendo daquilo que se tem em termos de comprometimento de todo esse aparato do futebol e dos próprios atletas que são contratados. Então, isso me preocupa muito. Porque pode dar certo, se fizer tudo certinho, no futebol pode dar certo. No futebol, às vezes, você faz tudo certo e dá tudo errado. Mas se você fizer tudo certo, pode dar certo. Se você já não fizer certo, é difícil acertar na prática quando as coisas forem acontecer.